Olá, boa tarde para você. Segunda-feira, curtiu bem o fim de semana, descansou? Então a gente aproveita para atrair tudo que é de bom. E com a saúde em dia, tudo fica melhor, né? Com certeza. Como está o cuidado com a sua pele no verão, hein? Vamos falar de saúde? É a nossa conversa do dia daqui a pouquinho. Mas antes, que tal iniciar a segunda-feira com notícias vindas direto da redação de jornalismo? Os fãs de Boi Bumbá já estão na expectativa para o Festival Folclórico de Parintins, que acontece de 30 de junho a 2 de julho. Muita gente já se programou para a viagem à Ilha Tupinambarana. E aqui na capital, a venda de ingressos segue a todo vapor. Este ano, o torcedor pode escolher se quer assistir a 1, 2 ou os 3 dias do festival. A organização ainda oferece condições diferenciadas para reduzir os gastos de quem quer participar de toda a festa dos bumbás. Com isso, ele consegue modelar o seu pacote, compondo ir de avião, voltar de barco, ir de barco, voltar de avião, ir num voo bate-volta, ficar só 2 dias em Parintins. Além das opções aéreas, a procura pelas passagens de barco crescem na orla de Manaus. O bilhete único custa em média R$100. O duplo, de ida e volta, está R$200. E os pacotes para quem quer se hospedar na embarcação enquanto estiver na ilha não sai por menos de R$250, com direito à alimentação durante o trajeto. Esta vendedora afirma que o movimento tende a aumentar conforme a data do festival se aproxima. Ainda está só mais a procura, né? Aí depois do dia 15 é que melhora. E para quem não puder ir até a Ilha Tupinambarana, não vai ficar de fora da festa, porque a TV Cultura, em parceria com a TV A Crítica, vai transmitir o festival para todo o Brasil. A gente agora vai para um rápido intervalo e na volta nossa conversa é saúde e bem-estar. Antes, a gente vai curtindo um som de Emerson Galvão. Cheguei até aqui, Senhor, tua mão me sustentou. Foi difícil, eu sei, me feri, me machuquei, mas tua misericórdia me alcançou. Me perdi no caminho, decidi seguir meu próprio coração, mas a tua palavra me fez enxergar que sem o teu amor não existe direção. Quero voltar aos teus braços de amor, me envolver, me encher da tua glória, como teu filho querido que sou. Escreve hoje a minha nova história, me põe no centro da tua vontade. Deixa fluir em mim uma nova unção, faz prevalecer teu querer em minha vida. Eu quero ser segundo teu coração, segundo teu. Cheguei até aqui, Senhor, tua mão me sustentou. Foi difícil, eu sei, me feri, me machuquei, mas tua misericórdia me alcançou. Me perdi no caminho. Sol de verão na Amazônia não tem hora para chegar, é quase sempre. O comércio cresce com a venda de água, a indústria com a fabricação de ar-condicionado e ventilador. E o filtro solar ganha espaço na bolsa, né?
É assim mesmo? Esse é o período em que a pele pede socorro e até para quem quer se bronzear se torna urgente proteger o rosto e o corpo dos raios solares. Sobre o assunto verdades e mitos, a gente conversa agora com um dermatologista, nosso consultor, Dr. Ilner Souza. Seja bem-vindo ao Made in Revista. É um prazer, e para falar de uma coisa tão comum e tão frequente. Não é porque assim a gente vive num eterno verão amazônico, né? Mas aí tem alguns meses que fica pior ainda. Como que a gente consegue lidar com esse sol assim o tempo todo, doutor? Pois é, na verdade é fundamental que a pessoa comece a ter o hábito de usar o filtro solar desde criança. E a gente tem que, desde a tenra idade, ensinar os filhos que tem que usar o filtro, tem que criar esse hábito. Assim como a gente ensina os filhos a escovar os dentes, a pentear os cabelos, a ter hábito de higiene, colocar também na rotina dele o uso do filtro solar. Porque a partir daí, a criança cria o hábito, por exemplo, vai para a piscina, já pede da mãe para colocar o filtro, não fica naquela briga, aquela correria para não deixar colocar, etc. Qual é a idade? A partir de 6 meses para frente, 6 meses? Já pode usar filtro. E tem aquela coisa também, não é só quando vai à praia, à piscina, não é? É o tempo todo. O certo é você usar pela manhã, acabou de fazer higiene, já passa o filtro, e passar pelo menos umas 3 vezes ao dia, mesmo estando em local coberto. Agora, se a pessoa estiver exposta, estiver em ambiente aberto, o ideal é que passe a cada 2 a 3 horas, que repasse o filtro solar de novo. Antes da gente passar o filtro, a gente tem que ter algum cuidado, alguma higienização com a pele? O correto é fazer uma boa higiene, tirar resíduos de maquiagem, no caso da mulher, tirar resíduos de pele morta, por exemplo, às vezes tem descamação, para que o filtro tenha uma penetração adequada. Então, uma coisa importante também é a escolha do veículo do filtro. Você tem filtros em gel, em loção, em spray. Então, tem vários veículos que são adequados para determinadas situações. Por exemplo, o desportista que está fazendo jogando vôlei, jogando tênis, é mais fácil ele passar um filtro em spray, que é mais ágil para ele usar. Então, tem determinadas situações que são mais adequadas e que devem ser orientadas pelo dermatologista. Então, por exemplo, uma única consulta no dermatologista vai orientar a pessoa em relação ao veículo do filtro, ao fator de proteção adequado, como ele deve usar, se vai usar com base ou sem base. Então, são pequenos detalhes que podem ser individualizados e podem ser orientados pelo dermatologista. A eficácia é a mesma? Sim, dependendo da situação. Existem formas corretas, digamos Formas assim. corretas, veículos mais adequados. Por exemplo, qual que é o padrão, assim, qual o melhor filtro, qual o mais potente? Seria um filtro com fator de proteção de 50 para cima, que tivesse base, que fosse de densidade maior. Esse seria o filtro ideal, só que não se adequa a determinadas situações, para o dia a dia. Não precisa passar um filtro tão denso no dia a dia. Uma pessoa de pele oleosa, que tem uma pele cheia de acne, não pode passar um filtro muito denso, que vai agravar a acne. Em relação a isso, eu vou tirar até dúvidas minhas, que de repente pode ser alguém de casa, porque a gente já, às vezes, vê muitas reportagens, muitos artigos, e eu, por exemplo, já ouvi que não precisa ser acima de 15 porque já não faz efeito, outro já faz. Não, o ideal é que realmente seja pelo menos para o rosto de 30. Qual é a realidade, doutor? O que realmente é eficaz? Para o dia a dia, um fator 30 para cima está bom. Para o corpo e para o rosto? Para o dia a dia está ótimo. Ok. Agora, se você está exposto à luz solar, ou se você tem alguma doença, por exemplo, paciente com melasma. Melasma é aquela mancha que acontece devido ao sol, que pode ser agravado com a gravidez, por uso de anticoncepcional. Se a pessoa tem uma situação como essa, ou tem lúpus, por exemplo, você tem que utilizar um filtro com fator alto, de 50 para cima, que você quer uma proteção maior. Então, tem que se encarar o contexto. Mas assim, abaixo de 30, aí não é tão adequado, não protege tão bem. Mas de 30 para cima é super adequado e pode ser utilizado de maneira rotineira. E é importante também fazer a diferença entre o que se usa no rosto e no corpo, porque nem sempre o que é para o corpo é para o rosto. Porque, em geral, os filtros para o rosto eles são filtros mais secos, para evitar a questão da formação do cravo, do agravamento da acne. Os filtros corporais geralmente têm algum poder de hidratação também. Então, é essa a diferença. Exceto uma pessoa mais idosa, que tem uma pele mais seca, talvez dê para usar o do rosto no corpo, do corpo do rosto, sem nenhuma dificuldade.
Mas assim, de maneira geral, especialmente na nossa região, que é uma região quente, úmida, propícia a muita acne, na face se utilizar filtros mais secos. Hoje a gente, né, mulheres, a gente vê muito a base com o protetor solar. A eficácia é a mesma, doutor, ou não? Ou é melhor passar o protetor solar normal mesmo e depois a base? Depende muito das marcas. Existem marcas que são de boa qualidade, que oferecem um fator de proteção bom. Existem filtros de marca já com cor, que aí você, com um único produto, você consegue resolver a questão da proteção e a questão da cor que a pessoa quer dar. E interessante que esses filtros com cor, eles têm uma capacidade de proteção maior, porque além da ação química do filtro, a ação física. Então, a cor passa a ser como se fosse uma película que vai conferir à pessoa maior proteção. E como assim, você diz assim, em relação à marca, né? Como que nós, consumidores, nós podemos estar protegidos em relação a isso? Tem algum site, algum órgão, ou com o próprio dermatologista, ele vai prescrever isso? Também é importante a gente ir ao dermatologista até para saber qual o fator que a gente usa? Claro, é como usar um óculos, por exemplo. Você para usar um óculos adequado, você vai num oftalmologista que vai orientar o óculos. Inclusive, o óculos escuro, qual que é o adequado, qual que é a marca adequada. É a mesma coisa o dermatologista. Ele vai poder orientar a pessoa o que é adequado para aquela pele. Às vezes, uma consulta que ele invista vai servir para a vida inteira. Então, um detalhe de fator de proteção, um detalhe da marca. Claro, o dermatologista ele vai ter a sua experiência pessoal, uma marca ou outra, não existe um consenso nisso. Né? Experiência, consenso, o dia a dia dele. Às vezes o que vai fazer a gente aprender qual que é o melhor é a experiência do dia a dia. Um dermatologista que prescreve toda hora, todos os dias, filtro solar, vai ter uma noção, uma experiência melhor do que uma pessoa não médica. Eu pergunto isso porque outro dia eu estava no salão e eu estava ouvindo a moça dizer que ela ficou justamente com os melasmas, né? Porque ela usou um filtro solar de uma perfumaria muito conhecida no Brasil. E aí ele falou assim, olha, isso daí é um problema, porque até a escolha do protetor solar você tem que fazer junto ao dermatologista. Claro, escolhas erradas podem redundar em problemas que vão se prolongar por muitos anos ou por toda a vida. E doutor, tem uma coisa muito interessante também que eu ouvi, eu queria que você dissesse se é verdade ou mito. A própria luz, a gente não precisa estar exposto ao sol, mas luz artificial também faz mal para a pele, tem que estar protegido com protetor? Especialmente quando a luz é intensa, por exemplo, no caso aqui, quando nós estamos, né? Uma luz intensa, uma luz amarela, mas assim, se for uma luz mais clara, com menos intensidade, uma luz que não seja por muito tempo incidindo sobre o rosto, aí a proteção a cada 6, 8 horas é suficiente. Agora, no teu caso, que fica aqui um cirurgião, por exemplo, que fica sob aquela luz intensa operando, um dentista que fica trabalhando sob a luz intensa, essas são situações em que pessoas têm que usar o filtro com maior frequência. Em relação ao envelhecimento, é verdade que o sol envelhece? Com certeza, o sol ele provoca uma coisa chamada elastólise, que é a fragmentação da fibra colágena, e com isso a pele fica mais flácida. E além disso, alterações no epitélio, na parte superficial da pele, provocando a ocorrência de câncer da pele. Então, existe o dano solar imediato, quando a pessoa não se protege e que dá a queimadura. Existe o dano a médio prazo, que é o envelhecimento. Existe o dano a longo prazo, que é o câncer da pele. Essas luzes, elas envelhecem também, as artificiais? Sim, desde que sejam feitas se expondo com frequência, sem proteção, a longo prazo, certamente vão ser motivo de envelhecimento. Então, o protetor solar ainda é um fator que ajude, digamos, a prevenir o envelhecimento? Eu posso falar assim? Com certeza, o filtro solar é o principal. Numa mulher jovem, o que a gente orienta? Filtro solar, vitamina C, que é antioxidante. Basicamente isso são as medidas principais numa mulher jovem a partir de 20, 25 anos. Na verdade, desde criança deve usar isso. É o que eu sempre falo, gente. Às vezes as pessoas falam, nossa, Bia, você se preocupa tanto.
rejuvenescimento quanto antes, né, doutor? Esses cuidados, eu acho que uma mulher, por exemplo, já com seus 20 anos, ela já pode começar a prevenir, né? Claro, as ruguinhas. Claro. Aí vão os antioxidantes, né, as orientações do dia a dia. É fundamental a questão do filtro solar, a vitamina C que a gente prescreve precocemente, e um pouquinho depois começa a usar ácido retinóico em concentrações adequadas. Existem várias metodologias para prevenção de envelhecimento, para tratamento, que podem ser adequadas dependendo de cada médico. Eu, por exemplo, a minha forma de tratar, eu procuro simplificar. Eu acho que quando a gente passa uma receita com uma sequência muito grande, no dia a dia a pessoa acaba não fazendo. Então não é prático, não é real. É um assunto para a terça da beleza, a gente falar aí de rejuvenescimento, hein? A gente já vai marcar. Claro. Mas olha só, doutor, a gente tem um VTzinho que eu vou querer que depois o senhor comente, tá bom? Okay. Então, a gente já sabe aqui que o calor excessivo pode causar danos à nossa pele. Por isso, é muito importante tomar certas medidas para se proteger. Vamos às ruas saber como aqueles que trabalham expostos ao sol fazem para não se prejudicar. Olha só. Em Manaus, a média anual de temperatura é de 34 graus. Tanto calor se deve à proximidade com a linha do Equador, o que faz com que a cidade receba os raios solares de forma mais direta. Por isso, quem mora aqui deve se proteger, principalmente aqueles que a profissão exige exposição ao sol. O procedimento meu para me proteger do sol está aqui, como vocês estão vendo, né? Eu tenho meu chapéu, minha camisa mangas comprida, meu protetor solar. Meu óculos também, no momento não estou usando porque está sombrio, mas é assim, meu procedimento de proteção daqui do sol, né? Que a gente fica demais queimado e o trabalho que tem para a gente sustentar a família é esse. Eu passo protetor solar, né? Eu passo protetor labial, uso chapéu. Tem que usar, eu sei que eu tenho que usar blusa de manga comprida, mas eu procuro cobrir essa deficiência passando muito protetor solar, entendeu? Eu sempre carrego meu protetor solar comigo. Quando está muito quente assim, eu fico na sombra com os colegas, chupando picolé, né, almoçando, e depois eu caio em campo de novo. Água e protetor solar são bons aliados para quem deseja ter uma vida mais saudável. São precauções simples que podem evitar doenças provenientes da radiação solar extrema, como, por exemplo, o câncer de pele. Esse autônomo sabe muito bem disso. Quando eu não usava protetor solar, eu fiquei com umas manchas pretas no rosto. Aí, a partir do momento que eu comecei a usar o protetor, aí meu rosto ficou mais limpo, protegeu mais, né? Que o sol aqui no Amazonas sabe como é que é, né? Terrível de quente, né? Vim me preocupar de uns tempos para cá, porque já vi exemplo de pessoas que contraíram problema de câncer, né? E também lepra. Aí então eu sempre fico com isso na cabeça, né? Embora tenha outros problemas de saúde, mas a pele eu me preocupo, entendeu? Doutor, quem trabalha exposto ao sol, como esses senhores aí, né, que a gente vê tantas profissões, né, fica mais complicado ainda, o cuidado é redobrado. E outra coisa que eu prestei atenção é que ele diz, de um tempo para cá que eu comecei a me cuidar. Talvez seja aí as informações que estão vindo mais fortes, mídia. Eu fiquei muito feliz de ver aquele paciente, aquela pessoa que foi entrevistada passando o filtro, porque um dos problemas que a gente percebe é a dificuldade na compra, que o filtro ainda é considerado como um cosmético. Então isso dificulta que o paciente compre e que reaplique da maneira correta. Eu achei maravilhosa a forma como ele está aplicando. Mas é assim, como é que a gente pode se proteger na prática? Tudo que eles falaram corretinho, filtro solar na área exposta, chapéu, óculos, porque tem dano também no olho, as roupas de preferência de manga comprida. Então, isso vai proteger de maneira adequada. Uma coisa importante, quanto mais escura for a roupa, melhor. Ela vai ter uma proteção maior. Você vê como isso realmente é verdade. Se a gente observa o nosso corpo, onde que é a área que parece ser mais nova? É o bumbum e o peito na mulher, com a mulher que usa sutiã. Então, isso prova que a proteção da roupa, ela deixa a pele tanto mais jovem quanto menos manchada. Fala assim, é tão bonito quanto pele de bumbum, né?
Bumbum de bebê. Bebê, principalmente. É porque é aquela pele que não pega sol. Então, assim, o uso do filtro, o uso das roupas é extremamente adequado. A pessoa deve, no caso daquelas pessoas que foram entrevistadas, passar a cada 2 horas, não esquecer de passar na orelha, que às vezes você passa no rosto, esquece a orelha. Então, verdade, olha, eu não passo na orelha. Doutor. É frequente o câncer da pele em orelha. Que a pessoa passa a região do pescoço. Você passa tudo, esquece o pescoço. O pescoço eu passo, agora a orelha, eu não tinha pensado nisso. Nós operamos uma vez uma moça de 30 e poucos anos com câncer na orelha. Ela muito branca, passava no rosto inteiro e nunca passou na orelha. E acabou que desenvolveu o câncer da pele precocemente. Doutora, você falou em muito branca. Por que a incidência, é verdade realmente, eu posso estar falando alguma besteira, mas a incidência de câncer é mais fácil em pessoas brancas? Nós temos basicamente 3 tipos de câncer da pele, os mais frequentes. O carcinoma basocelular, que é o primeiro, em segundo, carcinoma espinocelular e em terceiro, o melanoma. Nós sabemos que os pacientes que têm fototipo mais baixo, ou seja, pessoas claras, pele clara, de olhos claros, essas pessoas têm uma probabilidade maior de ter câncer da pele, especialmente o carcinoma basocelular e o espinocelular. E essas pessoas devem se proteger desde cedo e bastante filtro solar. Por quê? Porque como elas não têm o pigmento melanina do negro ou do moreno, elas têm menos proteção. Então a melanina, que é própria do corpo, ela serve como uma barreira. Então quanto mais clara, menos barreira, maior agressão da luz. Já o negro tem muito menos chance de ter esses tipos de câncer, mas pode ter o melanoma. E olha só, doutor, a gente fala em água, né? A gente ouve muito falar em tomar água. É realmente importante para a pele? E quanto de água que a gente deve tomar? Olha, água é importante para a saúde do corpo como um todo, né? Uma pessoa que ingere na faixa de 2 a 3 litros de líquido por dia é o ideal para se hidratar, mas isso não vai mudar a questão do câncer ou não câncer. Uma outra coisa que eu ouvi um dos rapazes falar na entrevista é sobre a hanseníase, sobre a lepra. Lepra não é uma doença desencadeada pelo sol, lepra é uma doença infecciosa, é provocada por uma bactéria, você pega de alguém que não foi tratado, é bom aproveitar esse momento para falar de saúde pública. A hanseníase é uma doença que tem cura, que o paciente, quando trata adequadamente, fica sem sequela, e começa com uma mancha dormente, e essa mancha dormente vai avançando. Se o paciente não diagnosticar precocemente, pode deixar sequelas graves, sequelas por lesão neural. A hanseníase, ela ataca não só a pele, mas ela ataca nervos. Então, o paciente perde a sensibilidade e, com isso, ele se traumatiza com coisas de rotina, do dia a dia dele. Então, acaba lesando a infecção e a perda de membros, perda do dedo, as situações em que são aquelas sequelas que as pessoas têm tanto medo. E doutor, eu estava conversando antes de começar o programa, tem protetor solar via oral? Essa é novidade mesmo, é uma das novidades aí do congresso também, porque o doutor voltou agora esse fim de semana de um congresso, também queria que você falasse sobre isso, das novidades que vem nesse congresso. Pois é, o filtro solar oral já é uma coisa antiga, já é uma coisa então, que tem alguns anos. Lógico que não conhecia. Acho que boa parte do meu telespectador também... Os dois principais é o piquenogenol, que é encontrado no extrato de uma planta, e uma alga marinha também. Então, são as duas principais proteções e são industrializadas, a pessoa toma, claro, com orientação médica, que vai orientar a dose. Prescrito por um dermatologista. E aí, agora, isso não quer dizer que ele vai deixar de usar o filtro solar local. O filtro oral, ele potencializa o efeito do filtro solar tópico. Por exemplo, pessoas que têm melasma, pessoas que têm doenças que são agravadas pelo sol, a gente vai utilizar o filtro solar oral e o filtro solar local. O local, ele é insubstituível e é obrigatório. E o congresso? Estou curiosa. Olha, a cada ida, e a gente procura ir pelo menos umas 5 vezes por ano ao congresso, traz sempre novidades, né? O que mais me chamou a atenção agora é a abordagem que a dermatologia está fazendo na parte corporal. Antes a gente delegava muito às fisioterapeutas, tinha equipamentos que nós delegávamos e até abrimos mão de acompanhar. Hoje nós começamos a entrar numa área em que o dermatologista está agindo com medicamentos injetáveis, por exemplo, para flacidez,
com medicamentos injetáveis para gordura localizada, com equipamentos que são radiofrequência injetável. Então, hoje tem um equipamento que foi lançado agora, em que a gente faz uma pequena incisão do tamanho de uma agulha e a gente entra com uma cânula nas áreas de flacidez, por exemplo, contorno do rosto, abdômen, coxas. Então, é a grande novidade. Nós estamos agora prestes a comprar esse equipamento, está entrando no Brasil recentemente, vai ser uma grande novidade. Em vez de a mulher ir na clínica 10, 20 vezes para tratar flacidez, ela vai uma única vez. Não só mulher, né, doutor? Sim, mas em geral. É porque o homem está se cuidando. 30% mais. É de homens. Eu falei mulheres porque, eu sei em geral, que você se são cuida elas. Também. Eu dei uma olhada lá no teu Instagram. Não vou dedurar. Eu cuido. Né? Eu cuido. Eu acho que é importante porque eu não posso vender um produto que eu não uso. Então, eu gosto, eu faço. Sempre, eu acho que a ideia de qualquer pessoa que busca um médico para tratar é buscar naturalidade, buscar uma atenuação, evitar exageros, evitar aquela perda da identidade, evitar que a pessoa, interlocutor, olhe e perceba que foi feito alguma coisa. O bom resultado... Você está mais bonita, tem alguma coisa diferente em você. O bom resultado é esse, é que alguém chega... Eu agora fui no congresso, encontrei alguns amigos que eu não vi há algum tempo, alguns perguntaram, o que tu fizeste? Eu falei, nada, Nada, rotina, bela assim, né? A gente vai fazendo. Eu adoro isso também. É o detalhe, é de fazer os pequenos detalhes que vão ajudando a manter uma aparência jovem, sem mudar a fisionomia. Qual é a maior queixa das mulheres? É flacidez, celulite? Pois é. A primeira em relação à corporal é celulite. Então, desde jovem, né, a pessoa já começa a queixar de celulite. Aí, gordura localizada é a segunda. Então, hoje nós temos meios muito, muito bacanas de tratar. Tô nessa. E a flacidez que se instala, em geral, em pessoas gordinhas que emagrecem, ou após a gravidez, que é muito comum, ou pela própria idade, a pele vai ficando frouxa, vai ficando flácida. Uma pergunta para a gente terminar. Eu sei que eu estou saindo um pouquinho, né, do nosso assunto de protetor solar, mas não tem como, né, uma mulher encontrar com o doutor Ilner e não perguntar. Doutor, celulite tem cura? Seja muito sincero com a gente, que eu tenho certeza que muita mulher está querendo saber. Tem cura 100% ou não? Eu tenho celulite, eu posso amenizar, mas eu vou ter que lidar. Lá o corpo da Sabrina Sato, lá é real, doutor? Tem que tratar sempre, entendeu? Celulite não tem cura, celulite tem tratamento extremamente eficaz, que vai deixar o contorno corporal muito melhor. Tem pessoas que são felizadas, como a Sabrina Sato. Que genética é essa, né, gente? Linda, ela é linda. Então, certamente ela tem a genética boa, com certeza ela trata, aí o tratamento envolve alimentação, atividade física, os procedimentos dermatológicos e vigilância a vida inteira, que não vai curar. Eu comparo isso com diabetes, com hipertensão. São situações crônicas que a gente vai ter que lidar, vai ter que compreender o motivo do aparecimento, traçar planos, ter um dermatologista que acompanhe. E hoje eu diria que o dermato vai cada vez mais atuar, ele como médico, fazendo os procedimentos, porque nós delegávamos muito às fisioterapeutas e hoje a tendência é que a gente chame para nós e com procedimentos invasivos, ou minimamente invasivos, ou com injetáveis, podemos melhorar muito e com uma qualidade melhor do que fazíamos anteriormente. Foi o assunto lá que a gente teve há um tempo sobre a lipoaspiração, né? De certos locais também pode ser feito por um dermatologista, né? No caso, a Slim Lipo, que é a lipolase. Isso, a lipolase. A gente introduz a ponteira, a gente dissolve a gordura, a gente uniformiza aquela região e com o procedimento de uma só aplicação a gente consegue resolver. Você perdeu esse assunto, lipolaser, lipoaspiração tradicional, então vai lá no canal no YouTube, Bia Borges apresenta meio-dia, que vai estar lá, né? Doutor Ilner com o doutor Roberto Vieira, né? Também um abraço, eu estou esperando ele aqui porque tem outras pautas. A gente já entrou em outra pauta, eu já tinha tantas perguntas que a gente já vai marcar para a gente falar sobre isso, flacidez, celulite, tudo isso. Temos novidades para dar pele, equipamentos novos. Na Terça da Beleza, então, a gente já vai marcar, a gente já tem assunto. E se você quiser algum assunto que o doutor fale aqui, entre em contato com a gente, entre em contato com ele também lá no Instagram da Pele
que a gente fala aqui. Os contatos estão todos aí na telinha. A gente fala aqui, né, doutor? Sim, então, é sempre um prazer poder oferecer as informações para a comunidade, te ver, você é uma mulher linda, sempre que eu venho aqui, eu sei que vou ser bem atendido, bem entrevistado, fico muito feliz de estar com você. Outro dia eu recebi uma convidada aqui e falou assim, Bia, qual o seu segredo que você não envelhece? Doutor Ilner. Vai lá com o doutor Ilner Souza que ele vai te dizer, viu? Prazer. Os meus segredos estão contigo. Prazer. Obrigada, doutor. Muito obrigada. A gente se vê agora na Terça da Beleza. Com certeza. E agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem entrevista com a nossa atração musical de hoje pela primeira vez no Meio-Dia em Revista, Emerson Galvão. Canta pra gente. Vamos lá. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Temos a alegria em poder cantar juntos, uma família para adorar. Nós erguemos nossas mãos aos céus. Adoramos, nosso Deus é fiel. Louve toda a terra, exalte ao Rei Jesus. Povos e nações adorem ao Senhor, cantando aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, nós erguemos nossas mãos aos céus, adoramos, nosso Deus é fiel. Temos a alegria em poder cantar juntos, uma família para adorar. Nós erguemos nossas mãos aos céus, adoramos, nosso Deus é fiel. Louve toda a terra, exalte ao Rei Jesus. Ele iniciou a carreira aos 15 anos cantando em bandas de baile no interior de São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro. As mudanças acontecem e ele chega à terrinha manauara. Vamos saber um pouco mais. Ele mesmo vai contar pra gente. Emerson Galvão, seja bem-vindo ao Meio-Dia em Revista pela primeira vez. Obrigado, Bia. Uma alegria começar a semana com louvores tão lindos na sua voz. Sim, que alegria grande. Conta pra mim, antes era banda de baile, como foi aí essa tua jornada pro gospel? Essa é uma história, assim, já faz tempo, né? Imagina, hoje eu tô com 42 anos e comecei com 15 anos, realmente com bandas de baile. Foi em São José do Rio Preto, em São Paulo. Depois estive em Assis, depois estive em Ribeirão Preto, depois estive em Caldas Novas, depois fui para o Rio de Janeiro, gravei alguns trabalhos na época. Cantei também numa banda que chamava-se P.O. Box, uma banda que fez bastante sucesso na época, com a música que chamava Papo de Jacaré. Depois aqui cheguei em Manaus em 2004. Aí, aqui em Manaus ainda cheguei a ter uma banda aqui que tocava em formaturas, casamentos, chamava-se Frisson. E aí, há 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, a gente começou a fazer algumas composições. Eu tinha já parado com a banda de baile, né? Foi uma decisão que a gente tomou que, assim, mudou muito a minha vida. Uma decisão de buscar muito a Deus em uma certa circunstância que aconteceu na minha vida. E aí vieram muitas composições neste tempo, né? E há 1 ano e meio atrás a gente começou a gravar. E aí
saiu esse trabalho aí. Na verdade, você foi chamado, né? A gente atende o chamado, não é verdade? E desse chamado veio o CD, foi esse daqui, Quero Voltar. Vou mostrar aqui. Conta um pouquinho pra gente desse CD. Bom, esse CD, ele foi gravado em Brasília, no estúdio da Sara Nossa Terra, produzido por Jonatas Pingo, é um produtor de bastante nome no meio gospel, né? E também coproduzido pelo Flávio Sena, que é dono do estúdio Companhia dos Técnicos no Rio de Janeiro, um estúdio assim de muita referência no meio musical, onde Roberto Carlos já gravou, onde Ivete já gravou, onde muitos artistas de renome, Padre Marcelo gravou, Padre Fábio acabou de gravar um trabalho lá tem 2 meses, e ele fez a mixagem e a masterização do trabalho. Então, assim, ficou assim realmente um trabalho muito, muito bonito, porque as canções já eram canções assim do coração, canções eu tô lindíssimas. Vendo que são todas composições suas com parcerias, né? Algumas. Sim. A maioria delas com o Dede Júnior, que é um parceiro já de muitos anos, né? E as canções ficaram lindas, uma gravação muito boa e assim com chave de ouro fechou com a mixagem e a masterização do Flávio Sena. É um trabalho muito, muito bonito. A gente tem um videozinho aí, a produção tá me falando, eu quero ver, vamos ver? Esse é um clipe gravado, a gente gravou esse clipe lá em Gainesville com Cacau Mangabeira, que morava aqui em Manaus, tá morando lá nos Estados Unidos agora. Ele tá morando lá? Não sabia. Tá morando lá em Gainesville. Olha que lindo. Agora ele tem uma produtora de cinema, né? De filmes. Olha, eu não sabia notícias de Cacau. Essa é a primeira música que eu cantei aqui, antes do primeiro intervalo. E onde que a gente pode conferir esses clipes? Você já tá com um canal no YouTube? Esse clipe tá no YouTube. Se você colocar no Google Emerson Galvão Quero Voltar, já vai aparecer, né? Emerson Galvão também já vai aparecer. Ou pelo endereço oficial também, que é Emerson Galvão Oficial. Você acha tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. E que fotografia, hein? Sim, parabéns. Ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. E o CD, como é que eu faço para conseguir? O CD, a venda do CD em si, material, só no endereço físico lá, na Rio Madeira, número 38. Certo. Vou contar um segredo para você, tá? Pode contar. Eu também sou cirurgião dentista. É? Eu trabalho na área de estética, né? Então, lá você vai encontrar o CD, se você quiser o CD físico. Mas, quem quiser baixar as músicas, consegue também pelo Palco MP3. Tá? Palco MP3, tem lá um linkzinho do search, do procurar. Colocou Emerson Galvão, vai aparecer as minhas músicas lá. Eu quero agradecer, foi uma alegria enorme recebê-la aqui. Dizer que nós temos esse espaço. Eu amo trazer os artistas do mundo gospel aqui. Segunda-feira a gente sempre gosta de começar, né, a semana louvando e agradecendo a Deus por tudo, né? Tudo por Ele e para Ele. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente seu ministério. Amém. E meio-dia está sempre aqui de portas abertas. Muito obrigada, Bia. Muito Deus obrigada. Abençoe você também, seu programa. Amém. Eu vou dar um tchau e você termina com a gente. Vamos louvar, né? Vamos lá. Gente, o programa está terminando. Eu quero deixar um beijo no coração de você. Amanhã é aquele dia que a gente fala de beleza, viu? Eu quero levantar seu astral também amanhã. Que essa semana continue com as bênçãos e louvores. Vamos ver, Emerson, agora? Vamos lá. Vamos com fé, então, hein? Amém. É pela fé. Fé que move montanhas, fé que quebra muralhas, fé que abre os mares, eu vou. É pela fé, fé que agrada a Deus, fé que é o nosso escudo, fé que vence o mundo, eu vou. Tem que ter força para seguir e andar em fé. Tem que ser justo para romper e andar por fé. E com firmeza a gente espera pelo que não se vê, acreditando na palavra
mares eu vou, é pela fé, fé que agrada a Deus, fé que é o nosso escudo, fé que vence o mundo eu vou. Tem que ter força para seguir e andar em fé, tem que ser justo para romper e andar por fé, e com firmeza agir